Bom dia, bom dia. Hoje eu estou aqui, né, para falar um pouquinho. Tem muito tempo que aliás, eu tenho vindo pouco, né? Esse mês foi osso, passou agora, né? Que finalizou, filho adoeceu, amigo morreu, foram muitas coisas, né? E, enfim, né, a vida, né? E eu vejo, assim, quão importante é a gente se trabalhar, e mesmo a gente se trabalhando, mesmo entendendo mais profundamente, né, as coisas, né, como a gente ainda fica mexido, né, como a gente vê que perde um pouco o ritmo, né, mas enfim, né, são aprendizados, muitos aprendizados que a gente vai tendo, né, e isso também é importante. E aprender a soltar, né, aquilo que doeu, ou que a gente entender que é uma experiência e que pronto, acabou, né? E a vida continua aqui, né? Graças a Deus, seguindo o seu ritmo, né? Mas hoje nós estamos aqui entrando em agosto, né? Aliás, é o aniversário, o mês de nascimento desse meu filho, né? Eu brinquei com ele, ai, o mês anterior, né, que antecede o aniversário, em geral é lascado, né? É uma programação também, né? Bobagem, mas em geral, né? Mas hoje, o primeiro dia, né, desse mês aí, de agosto, né? A gente já está vindo de um processo, né, de profundas mexidas, né? Eu creio que esse mês agora que passou, o mês de Madalena, né? E eu acho que ela nos ajuda a segurar as petecas todas, a sustentar uma energia aí, né? Diferente, né? Mas a gente tem visto não só Brasil, mundo, né? A gente está vivenciando e presenciando uma série de coisas que a gente chama de absurdas, mas que são necessárias, que chegue a um ponto que a gente não pode negar mais o que está acontecendo. Então, eu creio que muitas dessas mudanças, que a gente fica assim meio que horrorizada com elas, é exatamente para nos mostrar o caminho que precisamos tomar. Qual? Né? A gente vai continuar a animalidade só sendo comandado pelas nossas emoções, né? Muitas vezes emoções não trabalhadas, né? Que se tornam armas, né? Para nós e para os outros, né? Então, eu vejo assim que estamos nesse processo, né, de revirada, né, de remexer o fundo do poço e sair aquela lama, aquele lodo, aquela sujeira, aquele fedor, né, que fica ali, para que possamos fazer as nossas escolhas de caminho, né, com mais consciência. Nós também entrando no mês 8, né, agosto. Eu peguei a palavra agosto, né? Agosto. Adoro brincar com palavras, né? Então vai ser a que gosto que nós vamos levar esse mês, né? A palavra agosto, né? Dá 25, que dá 7. Eu estou falando aí dos caminhos, né? No tarô, o 7 é a carta do carro, né? Comandada, o cavaleiro está lá e dois cavalos, cada um puxando para um lado.
E eu acho que representa bem esse momento que a gente está vivendo, né? A gente saiu do mês 7 que pedia isso, qual o caminho, né? Então, essa luta, né, entre dois lados aí, e a gente tem que aprender a estar no centro para estar no comando, né, dessa história, né, e da nossa trajetória. Mas o 7 também pede que uma interiorização, uma introspecção, um mergulho interno para buscar internamente as tuas respostas. A resposta nunca está do lado de fora. O lado de fora pode sinalizar, mas nós temos que ter esse acesso, essa conversa interior, para que a gente busque e traga de volta. O 7 fala também de estudo, de pesquisa, de análise, de conhecimento, mas é tudo como se fossem ferramentas material para que a gente então possa discernir caminho a ser tomado, né? Então é interessante, né? A gente vai ter que ter bastante é, responsabilidade com esse caminho, com essas, né, com essa direção a ser tomada, né? As vogais da palavra agosto aí dão 15, que é o diabo, né? A carta do diabo, que dá um 6, né? Quais as escolhas que você vai fazer, né? Em que base, né? De escolhas você vai estar conduzindo, né? Você precisa saber usar suas ferramentas e precisa também experienciar, ter liberdade para fazer as mudanças necessárias, né? Ser livre para isso. E as consoantes vai dar o quê? 7, 10, né? É isso? É isso mesmo, 10. Para que a gente aprenda a ser líder do nosso próprio caminhar, né? Líder do nosso próprio caminho, fazer a roda girar, não permitindo que os outros girem a nossa roda, mas nós rodarmos a nossa própria roda, né? E saber que temos, né? O um é uma semente que tem tudo ali dentro necessário para a jornada. Então a gente tem que saber, né? Usar esses dons, essas ferramentas que nós temos, né? E aprender a ser líder do nosso próprio ser, né? Soberano. Enfim, nós vamos ter 31 dias aí, né? Esse mês também é de 31 dias, né? Eu peguei para 31 dias. E 31 é 4, né? 3 de 1, 4. E dias vai dar 9, né? Então, 31, 4 mais 9 dá 13, né? Que dá 4. 13 fala o quê? De transformação. Profundas transformações. Para que a gente tenha uma base firme, um alicerce, né? Uma segurança, uma estabilidade. Então, precisamos, de novo, dessa semente inicial lá, né, das nossas ferramentas, abrir o caminho, dar o passo e aprender a verbalizar, a trazer, a comunicar as nossas ideias, o nosso eu, as nossas informações, né, para que a gente possa ir estruturar uma base, né, uma coisa firme, né, vai exigir trabalho de nós e vai exigir que a gente se permita ser transformado, né? Quando eu falei ali, assim, a gente trabalha, 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 e quando acontece alguma coisa, a gente vê que ainda precisamos trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar mais ainda, né? Mas, enfim, hoje é o dia 1, né, do mês 8. Então, hoje, o propósito de alma desse dia é
que você vai fazer com as suas ferramentas? Você vai ficar parado, dependente do externo, para dar o seu passo, para abrir o teu caminho, para fazer a tua jornada? Ou você vai se tornar independente, né? Vai ser aquele que vai à frente, vai abrindo o caminho, né? Sabendo usar o teu potencial, as tuas ferramentas que estão ali à tua frente, né? Mês 8, né? 8 fala do quê? Se a gente pega o número 8, né? Ele é o infinito, né? Deitado, infinito é assim, né? O Aleminskar é aquela energia que se mantém em fluxo constante, né? E o 8 fala assim, se você fizer uma barragem, né, desse fluxo, você rompe, né? Ou pode romper a barragem, romper as emoções, você perder totalmente o controle, né? Então, o 8 pede o quê? Presença. Presença. Está no fluxo. Porque quando o 8 é aquele número que tem uma visão a longa distância, ele consegue enxergar e antever, né, as situações que estão por vir. E fala, inclusive, que o 8 tem uma facilidade de superar os obstáculos, porque ele tem essa visão. Então, nós precisamos aprender a gente só enxerga se a gente está presente, senão a gente não enxerga. E o 8, ele dentro do tarô de Marcelle é a carta da justiça, né? Que pode tanto representar a justiça dos homens como a justiça divina, né? Aliás, eu falo que isso circula, né? Nós estamos aqui encarnados, né? E isso circula. Então, esse grande fluxo, né? Esse alinhamento é necessário para você acessar a justiça, né? Com todas as letras. O que a gente tem visto aí, né? Infelizmente, é a injustiça, não a justiça, né? Ou se usando da justiça ou da falta dela, né, para o que a gente está vendo aí mundialmente falando, né? Então, isso pede de nós essa presença. Tem carta, tem tarô que fala que ele inverte a carta 8 com a carta 11, que a 11 no tarô de Marcelle é a força, né? E o 8 é a justiça. E tem tarôs que inverteram isso, essa posição. Então, a força virou o 8 e a justiça virou o 11. Então, eu falo que o 8, a gente brinca com isso, ele tanto é aquela força, é a carta da justiça, como é a força, é o poder, a força, né? Mas temos que aprender a não achar que eu colocando uma armadura para me fazer de forte, eu vou estar sendo realmente forte, né? Então, é um aprendizado também em como lidar com isso aí. Nós estamos no ano 8, né? A gente está no ano 8. Então, estamos caminhando para o portal de Leão, né? São dia 8 do 8, dia 8 do mês 8 do ano 8, né? Então, a gente está caminhando para esse portal, é chamado de portal de Leão, né? Nós estamos no mês, caminhando aí no mês no signo de Leão, né? Então, é chamado de portal de Leão. Que, coincidentemente, se eu somar
transformar as letras dessa expressão portal de leão, vai dar 53, que dá 8, né? Então, é algo interessante, né? Enfim, então, assim, o 8 é intenso, ele é bastante intenso, mas ele também é magnético. É como um sol que atrai, que ilumina, pela sua força que ele tem, pela força da justiça que ele pede, que ele exige, na verdade, né? E a importância de que entender que para transcender você precisa acessar e alinhar com a tua presença e não barrar o fluxo, porque se você barrar vai haver explosões, rompimentos, perdas. Então a gente tem que aprender o quê? A fluir como a água que vai, né? E não se para em lugar nenhum, porque quando a gente para a água, o que que acontece aí? As barragens que a gente vê quando são rompidas, né? É um desastre, né? Absoluto. Então, hoje, né? Dia 1/8 de 2024, né? 188, né? É, se eu somar vai dar 17, que dá 8, né? Então, olha aqui que nós já vamos começar o mês, no primeiro dia, a soma dá 17, que dá 8, é a carta da esperança, da estrela, né? Será que vamos ter realmente esperança de que a justiça divina seja feita? Será que a gente vai ter essa fluidez necessária para passar esse mês para conseguir fazer as transformações necessárias que vai nos exigir? Será que a gente vai ter fé suficiente para saber que caminho direcionar a nossa jornada? Né? Porque o 17 que dá 8, tanto dá o 1 quanto o 7. Esse 8 do dia, né, da somatória desse dia, mês e ano, esse 8 ele precisa ter o 1 e o 7 dentro deles atuantes. Ele precisa de ação, ele precisa de fazer, sabe? Ele precisa de mexer nas tuas ferramentas, nos seus dons, para poder abrir o caminho da jornada dele. Ao mesmo tempo, ele tem que estar interiorizado para saber qual direção que ele vai tomar. Qual é a direção? Dentro das sequências do Grabovoi, o 7 fala da plataforma do desenvolvimento do amor e da alma. A gente só consegue isso quando a gente mergulha internamente, quando a gente se escuta e quando a gente acredita naquilo que escuta. Acreditar, ter fé em si mesmo, porque aí você, ao 8, aí você entra na presença para saber conduzir, estar com as rédeas na mão para poder saber que direção e que caminho tomar. É interessante, estamos cair, né, a caminho, né, esse mês vai ter o dia 8/8/8, o dia 17 vai ser 8/8/8 também, vindo do 17, e o dia 26, que é o dia do aniversário do meu pimpolho, que vai fazer 31, também é 8/8/8, né? Então, são 3 aí portais de intensidade, né, nesse mês, que vai nos pedir muita presença, principalmente diante de tudo que a gente tem visto,
né? E, e transformar, né, tanta injustiça que a gente tem visto, né, na verdadeira justiça, né? Enfim, é só um pouquinho que eu vim aqui falar. Dia 8 estaremos aí para fazer mais uma, né, aumentar aí um pouquinho essa história, né? Mas vamos prestar atenção, né? Vamos prestar atenção, é, porque vai, esse mês vai pedir. Esse mês vai pedir. Tá bom? Um beijo enorme para todo mundo e até uma próxima.